Olá, eu sou a Lari, sejam bem-vindos ao meu canal Estrela Cósmica. Eu vou hoje pegar uma mensagem das cartas, uma mensagem coletiva, válida para todo mundo. Logo que eu acordei, eu tenho tido umas crises de pânico, então eu tenho acordado muito cedo. E aí não dá pra ficar na cama, não dá pra voltar a dormir. Enfim, então eu tenho acordado bem cedo, aí fico meio contemplando assim, pensando no que fazer. E aí logo que eu acordei, eu sentei no sofá e fiquei olhando, e esse deck essa caixinha dos dragões, do oráculo dos dragões, da Diana Cooper, vocês falam da Diana Cooper, tava me chamando, e eu sei que o dragão é um dos meus animais de poder, né, e lembrando que os dragões são seres que habitam planos espirituais muito elevados, né, não tô falando que existem dragões aqui no 3D, não é sobre isso. Sei lá, né, gente, vai que às vezes alguém chega de paraquedas aqui e me acha doida achando que não, enfim. Mas aí tirei uma carta dele e a carta me inspirou. Não era a carta que eu queria, tipo assim, eu queria meio que receber uma energia bem sutil, assim, amorosa, compaixão. Mas recebi uma carta bem assim, do tipo, vai, faz. Bem aquela coisa que eu sei que o que é pra eu fazer. E aí eu fico com vontade de fazer até essa mensagem que eu tava recebendo. Mas aí agora que eu sentei aqui, arrumei as coisas, liguei o vídeo, resolvi que eu vou fazer uma outra mensagem. Se calhar da mensagem ser a mesma, beleza, mas não vou tentar forçar nada. Então vamos lá. Uma mensagem dos dragões divinos. Hoje é dia, enquanto eu tô gravando esse vídeo, no sincronário da paz, né, que é aquele calendário maia, aquela astrologia maia, a gente tá na onda encantada da serpente, que é uma onda que ela tem uma série de portais de ativação galáctica. Não sei se 7 dias seguidos. E hoje é o dia do cachorro ritmo, que é um desses portais também. Ai, veio uma carta aqui. E... enfim, nem sei onde eu ia chegar, mas aí falando sobre o cachorro, e foi um dia assim que, não sei, me trouxe um ânimo. Não por eu estar me sentindo emocionalmente bem, que eu tenho estado, né, passando por coisas desafiadoras, aí eu falei do pânico, mas, não sei, me deu, assim, um impulso. Assisti uma leitura ontem de tarô muito boa, coletiva, né, um vídeo que foi tipo aquela mensagem que eu precisava ouvir. E aí, ontem à noite chegou esse tarô novo que eu comprei, que há muito tempo eu tava pra comprar, esse White Number Tarot, a caixinha eu deixei lá na sala. Mas é um tarô bem famosinho, né? Tá aqui com 3 de copas no fundo, super auspicioso. Eu acabei de mexer, eu não tinha visto embaixo ainda não. E chegou ontem, tava bem na bad, e aí deixei aquele lacradinho. E aí hoje também eu vi que acabou o meu diário do mês passado, ou melhor, assim, acabou o diário que eu estava usando. E hoje eu recomecei um novo diário. Sendo que assim, eu venho estando numa fase bem difícil. E acabou que o diário que eu tava usando era um diário azul, assim, e não sei, acabei conectando ele com uma energia realmente, assim, mais depressiva, mais pra baixo, uma energia difícil mesmo. E aí agora eu voltei pro desenho, pra estampa que eu tinha nos meses anteriores, que eu já tinha comprado um terceiro, só que, enfim, eu tinha sentido de usar aquele azul naquele mês, acabou que eu já tava aí, né, inconscientemente prevendo essa fase difícil. Mas vamos lá, falei que hoje é dia de cachorro rítmico. Ninguém precisa saber o que significa isso, mas o cachorro, essa astrologia maia, ela usa também arquétipos, né, como qualquer outra. Então é uma combinação de luz e som, de um selo com um tom. Cachorro é o selo, ou seja, é um arquétipo. E é um arquétipo muito associado, pra mim, ao signo de Câncer, porque ele fala de amor, lealdade, agora eu esqueci qual é o poder, amor, lealdade, algo nessa vibe, são 3 palavras-chave. E aí a carta que veio aqui foi a carta do Rose Pink Dragon. Cartão aqui. Dragão rosa, rosé. Rose é ótimo, né? Mas enfim, em inglês isso faz sentido, né? Repetir rose e pink. Em português, né? Fica. Mas enfim. E é sobre isso, gente. É sobre o amor. É sobre essa energia do amor incondicional, do acolhimento, da autocompaixão, essa nutrição emocional. Então eu vou ler aqui o que fala na carta, né? Sempre meio que traduzindo, então fica aquela coisa meio estranha. O dragão rosa prepara seu coração para se conectar com as facetas mais elevadas do coração cósmico.
Open your heart to warm-hearted love. Abra o seu coração ao amor, aquelas coisas, né, que em português fica estranho, aquele amor, warm-hearted love. Enfim, vou chamar de amor incondicional, não é isso, né, mas para abrir o seu coração para receber esse amor acolhedor, né, quentinho, e a luz diamante. Se conecte com o amor do universo, né? Então aqui fala, não tá falando nisso, mas eu associo também um pouquinho essa coisa do Cosmic Heart, né, do coração cósmico, também com as energias crísticas, do amor crístico, né, que é aquela coisa do chakra cardíaco na vibração mais elevada, né, que é aquele amor incondicional, né, o amor divino, né, o fluxo natural do universo. Para mim, né, é o amor incondicional. Para mim, todos somos um. Eu, você, a natureza, as árvores. Eu não acredito num Deus que esteja separado da gente. Para mim, nós somos Deus. Nós somos também um fractal. Nós somos a centelha divina e fazemos parte do todo, né? Então esse... não sei nem o que eu tava falando, mas enfim, às vezes estava fugindo aqui do assunto. Bom, voltando. Essa energia de amor incondicional que eu amo, se conecte com esse amor cósmico. Às vezes você, assim como possivelmente eu, porque assim, eu vim realmente de uma fase muito difícil, mas eu tô tentando muito me conectar com o amor incondicional, com o meu próprio amor, com a minha própria luz, com as energias crísticas, mas é como se não tivesse conseguindo, é como se, né, se tivesse tivesse uma energia em cima de mim me atrapalhando, como se não fosse nem minha, sabe, aquela coisa, porque assim, nossos pensamentos, eles criam emoções, eles criam até formas de pensamento, né, no nosso campo, que ficam habitando, a gente acaba manifestando a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Mas os meus pensamentos não estavam aliados com essa energia e essa emoção densa que eu comecei a sentir. Então, por isso que é quase como se tivesse sido jogado sobre mim essa energia. Mas eu já sei que, né, tudo tem um propósito, né? Todo desafio, toda dor, ela tem um propósito, ela tem uma lição. Às vezes, né, é através da dor que a gente consegue fazer um movimento muito importante, muito fundamental. Então, voltando, né, não vou falar tanto assim de mim, mas às vezes tem a ver, mas para se reconectar com esse amor, se abrir e preparar seu coração para conectar com esse amor, assim, sublime, tão elevado, que são também o amor dos dragões espirituais. Vou pegar uma carta desse tarô novo. Ai, se bem que esse 3 de copas já tá tão... já tá tão, né... Que o 3 de copas é uma carta que fala de celebração, fala de... Nossa, a câmera... Nunca botei a câmera tão longe. Ele fala de amizade, sabe? De trocas, né? O naipe de copas, ele fala de emoções, sentimentos, de relacionamentos. E aqui esse 3 é num sentido positivo, né? De estar num grupo de amigos, de estar celebrando, de estar compartilhando, se divertindo. Então é uma carta muito gostosinha e muito auspiciosa também. Eu vou pegar ele e aí vou misturar e vou ver qual outra carta do tarô quer aparecer pra gente. Eita, veio aqui 7 de copas, 7 de wands, 7 de paus. E atrás uma segunda carta, Queen of Pentacles. Aqui, ó. 7 de paus e a rainha de pentáculos. Então vamos lá. O 7 de paus é uma carta que fala, pra mim, principalmente de proteção. Inclusive no outro deck que eu uso muito tá até tipo, né, é uma mulher meditando, sentada, criando, né, através da meditação, uma esfera de luz e proteção, né? Então essa coisa de colocar limites e se proteger a sua energia, seu campo. Aqui a gente tá falando até de uma batalha, né? Então, assim, sobre energias adversárias, sejam adversidades, né, da vida, ou realmente outras pessoas, às vezes, querendo se aproveitar da sua energia, ou pessoas, assim, enfim, opositores, né? Pode ser algum inimigo, alguma energia aí desfavorável que você precisa se proteger, ou assim, não que seja também algo ruim, mas tá, essa carta lembra da importância de se proteger,
de guardar o que é seu. Que pelo menos assim, eu me conecto muito com o termo dos empatas, né? Que também é considerado um tipo de mediunidade, assim como, né, a mediunidade esponja, meio que a mesma coisa. A gente tem muita dificuldade às vezes de colocar limites, de desagradar os outros, porque a gente sente a emoção dos outros, então a gente se importa demais com os outros, muitas vezes mais do que com nós mesmos, porque a gente sente ali a emoção do outro na hora. Já a nossa emoção acaba ficando em segundo plano, porque a minha experiência, pelo menos, é que só quando eu tô sozinha eu consigo realmente sentir as minhas emoções, separar o que é meu e do outro. Então, essa carta tá lembrando essa importância de cuidar do que é seu, né? Que nós empatas, pelo menos eu, e outros empatas, a gente às vezes tem essa dificuldade, né? A gente, e aqui falando de amizades e reuniões, né? Às vezes tá pra acontecer isso pra você, ou você tá sendo incentivado a isso, ou tá falando, né, de coisas boas, de celebrações e amizades e grupos, mas com essa ressalva aqui pra você cuidar de você mesmo, você cuidar do que é seu, você colocar limites pra também não doar demais. Eu, pelo menos, venho de um momento de uma fase, assim, bem de eremita, né? Aquela coisa de estar no casulo muito tempo, né? Bem, assim, conquistando a solitude, né? Entendendo esse conceito, que é diferente da solidão. Então, estando bem sozinha, só que chega um momento que a gente tem que, digamos que voltar a interagir, né? Que os relacionamentos são uma grande oportunidade de aprendizado. É fundamental a gente se relacionar com os outros. Tem que ter um momento de se introverter, se recolher, poder integrar as lições, né, refletir, e tem também os momentos de se relacionar. Então, assim, nesse momento de grande celebração, de comunhão, de boas energias, né, talvez alguma... No meu caso, eu vou ter um aniversário de uma amiga amanhã e eu tô muito animada pra ir, mas ao mesmo tempo tô morrendo de medo, porque eu tenho tido crise de pânico, crise de ansiedade, e não tenho saído de noite, tô acordando super cedo, enfim. Pra ir num barzinho de noite no Rio, enfim, outra cidade que eu moro, me dá um pouquinho de ansiedade. Então, assim, pode ser que pra você também você já esteja numa fase assim, ou que esteja vindo, ou que enfim, essa energia aí de celebração, essa coisa divertida de encontrar amigas, né, encontrar amigos, ou no seu caso pode até ser família, se ressoar com você, né, às vezes primos, primas, entes queridos de forma geral. E só que se lembrando de se proteger, de cuidar de você, de não, sabe, de não fazer demais, porque às vezes quando a gente sai de uma fase assim mais introvertida e volta a interagir, a gente tá passando por um teste, né, do tipo, e aí, tudo que você aprendeu nesse momento de isolamento, como que isso vai funcionar agora na prática, na interação? Porque uma coisa é intelectualmente, a gente pensando e aprendendo o que a gente tem que fazer, como se comportar. Outra coisa é ali na prática, né, no vamos ver, no improviso, numa interação em que várias coisas estão acontecendo e fogem do nosso controle. Então, para ter em mente essa necessidade de se proteger, sabe? De não acabar seguindo velhos padrões, de às vezes se doar demais. Ou, claro, que tem sempre o oposto também. Tem às vezes pessoas que são mais agressivas, podem ficar muito também na defensiva, não sei se é seu caso. Essa carta também fala disso, dessa energia de alguém que está muito na defensiva, talvez se protegendo demais. Tem essas duas coisas, né? Às vezes, assim, tá se limitando com muito medo, como se tivesse ali, como se tivesse uma situação de perigo em que não tem. Então, vamos equilibrar esses dois polos. Vou botar aqui mais pra baixo que dá pra vocês verem um pouco, né? Tentei encaixar num ângulo em que desse pra ver, mas aqui é muito na pontinha da mesa. Dá pra ver um pouco, não dá pra vocês verem quais são as cartas, mas enfim. Dá pra acompanhar um pouquinho aqui. Então aqui a gente tem aquela carta do dragão, coração. O dragão rosa, 3 de copas, 7 of Wands, né, 7 de paus e rainha de pentáculos. A rainha de pentáculos, ela fala de uma pessoa. As cartas da corte normalmente se referem a pessoas, né? Pode ser você, pode ser os outros. Ela fala de uma pessoa, assim, dessa energia da terra, né? E do feminino, uma combinação da energia yin com o elemento terra. Então ela traz uma energia de muita abundância. Pra mim, a rainha de pentáculos, né? Que é a rainha de ouros, né? O naipe de ouros ali do baralho.
É uma carta de muita abundância, fertilidade, principalmente na matéria, porque o elemento terra, né, que é pentáculo, ele fala da terra, fala da matéria. Então ele pode falar tanto de finanças, quanto de carreira, quanto de até autocuidado, né, cuidado do corpo, cuidado da casa. Então tudo que realmente está mais relacionado com o plano físico, que é o plano da matéria. Então essa rainha, ela tem muita conexão com Gaia, que é a terra, né, a deusa terra, que fala que, né, traz esse arquétipo da abundância, da fertilidade, de riqueza mesmo, abundância nesse sentido da riqueza, sabe, até da generosidade. E também alguém que sabe se cuidar, que sabe... E também muito relacionado, assim, com as artes, com a beleza, né? Então, às vezes, alguém que gosta de se vestir, de se arrumar, que gosta de coisas luxuosas, não no sentido negativo, mas que realmente sabe apreciar as coisas belas aqui da matéria e aqui da terra, né? Então, assim, provavelmente gosta de roupas bonitas, de se arrumar, e também em outros aspectos é uma pessoa muito aterrada, muito confiável, né? Não é aquela pessoa... Ou seja, é uma pessoa que dá pra você confiar, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que... Sabe, normalmente, assim, meio que pensa em tudo, sabe? Tá bem, assim, aterrada e equilibrada, né? Normalmente... E também traz uma energia de nutrição. A nutrição emocional, ela tem a ver muito, né, com o naipe de copas, né, que fala que é o elemento água, mas aqui no caso, quando a gente está misturando uma energia do divino feminino, né, que a rainha já está né, já é uma carta da corte, já é a última carta ali feminina, junto do elemento terra, a gente está falando dessa nutrição emocional também, dessa característica de acolher os outros, de nutrir. Então é uma energia bem maternal, de cuidados também, uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que se importa, é uma pessoa, sabe, que se importa com os outros, que ela tá presente, responsável, e também ela sabe se cuidar, né, sabe se nutrir, sabe se dar o valor. E ela sabe, né, o que vale a pena para ela e o que não vale. Ela tem toda essa abundância, essa fertilidade, né, ela não precisa ir correndo atrás de migalhas, né, não é uma energia, não fala de uma pessoa impulsiva ou reativa, é muito pelo contrário. Uma pessoa bem aterrada, calma, serena, maternal, que tá, tipo assim, que sabe muito bem se cuidar, sabe? Tipo, a rainha do autocuidado. Tem esse termo, literalmente, em alguns dos meus guias aqui de tarô. Bom, então, deixa eu ver qual é a carta do fundo. 9 de Pentáculos. Fala de... Tem uma relação, né, com essa energia da Rainha de Pentáculos. É uma energia de independência. Pode ser independência financeira, mas de modo geral é independência também, né? Uma pessoa ali... O contrário da dependência... Claro que assim, aqui no caso a gente está falando mais da matéria, mas essa carta traz uma coisa forte de independência, como quem conquistou ali, quem fez o próprio dinheiro, o próprio império, né? E não precisa depender dos outros. Então aqui a gente está falando dessa energia, muita carta de pentáculos, logo atrás veio 3 de pentáculos. Esse 3 de pentáculos ele é muito diferente, que normalmente para mim eu associo ao trabalho em equipe. Normalmente são 3 pessoas, né, com três ideias e metodologias diferentes, enfim, se unindo, né, ali em um projeto. Mas essa carta ela mostra só uma pessoa, mas ela fala que, eu cheguei a dar uma olhada no livrinho desse tarô em particular, ele é novinho, eu acabei de abrir, mas eu dei aquela olhada rápida, fiquei curiosa sobre essa carta, e ela fala quase que dessa trindade, assim, do fogo, do ar, eu não sei quais 3 se ele bota os outros 3 elementos, mas para juntar a ideia com a paixão e a inspiração, que no caso do fogo, a ideia é ar, e aí não sei se com a terra, mas enfim, como se... Enfim, de qualquer forma é uma carta que fala de trabalho.
de algum projeto. O 9 de pentáculos, acho que ele pode falar de realmente assim, não aceitar migalha, porque ele também fala de uma coisa assim de abundância, sabe? Já é o 9 ali da jornada dos pentáculos, né? Então já conquistou ali uma abundância, uma maestria, ele não precisa voltar atrás, ele não precisa aceitar migalha, já é tá vendo as roupas dela aqui? Já é uma pessoa assim mais... Não sei, assim, se você estiver passando por uma situação meio que na dúvida se... Por exemplo, eu nesse aniversário, eu vou de Uber mesmo, é pra outra cidade, vou gastar um dinheirão, vou ir e voltar de Uber. Mas assim, pelo menos assim, eu tô compartilhando pra dar um exemplo, né? Mas assim, isso pra mim, essas cartas falam realmente dessa abundância, desse autocuidado, de eu não depender de ninguém, não acabar aceitando migalha e entrando numa situação ruim pra ter enfim, pra não gastar dinheiro, pra agradar alguém. Então ele fala realmente dessa posição que você chegou de independência e maestria, poder gastar ali o seu dinheiro para o seu próprio conforto, fazer as coisas como te convir melhor, lembrando sempre de se proteger. E deixa eu ver mais alguma carta aqui. Deixa eu ver esse deck aqui da astrologia, se ele fala, se traz uma outra cartinha que a gente pode completar aqui. Eu vou parar para escrever um pouco sobre as cartas. Não tenho certeza, mas talvez eu pare e escreva uma carta e aí eu, né, depois que eu parar de gravar aqui, eu venho ler. Nunca tinha tirado essa carta. Endings, finalizações. A tadpole on the brink of transformation. Eu não conheço essa palavra, mas pela imagem é um girino, né? Falando aqui de um girino à beira da transformação. Something must end for something new to begin. Think of something you have lost in your life. Did you process it fully? What needs to be felt before you can move on? Então, ele fala desse final, né? Que é escorpião e matéria, né? É como se essas cartas aqui de astrologia, elas estão relacionadas a um dos 4 elementos, né? É como se fosse aqui o pentáculo. Como se fosse uma combinação de escorpião com pentáculo. E aí falando de finalizações, finais. Algo deve terminar para dar espaço para algo novo começar. Pense em algo que você perdeu na sua vida. Você já conseguiu processar isso completamente? O que ainda precisa ser sentido antes que você possa continuar? Antes que você possa seguir em frente? Nossa, que estranho, né? E ainda mais começou aqui falando de se conectar com o amor cósmico, o coração cósmico, e aí... eu acho importante a gente pensar que, assim, não é porque essa carta é amorosa, e os seres de luz, minha equipe espiritual, pelo menos, são muito amorosos, as mensagens são completamente sem julgamento, nessa energia do amor incondicional, que é uma energia de 5ª dimensão pra cima, não é porque é um amor incondicional que a gente deva só dar, só sair oferecendo nosso amor, oferecendo nossa energia, fazendo caridade. Pelo menos assim, pra quem vem de uma experiência de vida de ser empata, de se doar demais, fazer demais pelos outros, o maior amor que a gente pode ter é se priorizar e se cuidar. A gente não pode esquecer que nós somos a nossa própria prioridade. Ficar doando tudo pros outros, fazendo sem receber, fazendo sem ser valorizado, não é amor, sabe? Normalmente é um padrão de autossabotagem, e normalmente é um padrão que vem de um vício, né? Normalmente é algo que a gente cria ali, desenvolve na infância, para sobreviver, mas aquilo acaba comprometendo a gente, sabe? Não dá pra gente estar doando enquanto a gente não tá sem cuidar de si mesmo, né? E doar pra quem não dá valor
a gente está só criando um desequilíbrio energético, a gente está só se magoando, né? É muito lindo pensar, não devemos nos ressentir e devemos sempre dar sem esperar receber nada em troca. Sim, é essa energia, é sobre dar sem receber nada em troca. Mas quando não se é reconhecido, essa energia vira distorcida, entendeu? Quando a gente dá sem receber nada em troca, mas o outro não trata a gente bem, a gente não tá se dando amor. A gente precisa se dar esse amor em primeiro lugar, né? Então, assim, é que parecem coisas conflituosas, mas eu acredito que não são. Eu acredito que é realmente oferecer esse amor para nós mesmos em primeiro lugar. Entender que às vezes o ato de maior amor e maior coragem que a gente pode fazer é se priorizar, parar de fazer demais por quem não aprecia. Às vezes isso é até bom pra pessoa, sabe? A gente não tá... É um desserviço pros outros, a gente tá tentando ajudar, tentando interferir, ou... Enfim. Né? Continuar em um relacionamento abusivo, né? Seja, às vezes, com família, enfim. Continuar recebendo migalha. Não é um ato de amor próprio, sabe? Então é isso. Deixa eu ver uma segunda carta nesse aqui. Deixa eu ver o que ficou embaixo. Não sei se pega essa carta ou não. Essa carta fala de perspectiva. Todos os livros contêm uma história. Nós contamos histórias para fazer sentido da vida, mas às vezes nossas histórias nos limitam. Quais histórias estão... Como que a gente fala? Cavadas? Carved in stone. Quais histórias estão registradas na pedra e quais você está pronto para revisar? Escreva sua própria autobiografia de uma nova perspectiva e curta uma mudança na atitude. Traduzindo ao pé da letra, é bem esquisito, mas enfim. Aqui a gente está falando realmente que, assim, cada um vai ter uma visão, uma perspectiva, falando muito, assim, sobre interpretação e ponto de vista, né? E o quanto, às vezes, assim, outras pessoas te veem de uma forma e você vê, né, cada pessoa tem uma visão única, uma percepção única sobre os outros. E aqui a gente está falando sobre a nossa própria visão, sobre a nossa própria história, pra gente... questionar, né, se a história que a gente veio alimentando na nossa cabeça a vida inteira, se ela realmente é real, se ela realmente é amorosa, se ela realmente serve ao nosso bem mais elevado, ou se é algo que plantaram na nossa cabeça pra... Assim, às vezes não é por maldade, mas às vezes se a gente vem de relacionamentos abusivos ou, né, famílias tóxicas, às vezes as pessoas... É como se implantassem uma ideia, uma noção de quem nós somos na nossa própria cabeça. Cria, sabe, por tanta repetição, é bem uma lavagem cerebral, né? Às vezes a gente tem uma ideia completamente diferente da nossa vida, de quem nós somos. Então aqui essa carta tá falando para investigar, né? Quais dessas histórias que você sempre contou para si mesmo, que sua família ou, né, outras pessoas com quem você tem tido relacionamentos significativos contaram para você. Será que elas são realmente reais? Será que o que você mesmo acredita sobre você é real? Será que isso está te limitando? Então, para você realmente, assim, às vezes resgatar o seu poder contando a sua própria história a partir da sua perspectiva, em vez de deixar os outros contarem para você sobre você, né? E se apossar da sua própria história. E, né, o que está muito relacionado com essa energia de assim, defender, se proteger, né, e acabar com algum ciclo ali de, às vezes, de exploração, de... Pode ser um maltrato, maltrato não precisa ser algo assim... Às vezes é algo emocional, né, às vezes é algum abuso emocional que acaba vindo de tão longa data que as pessoas quase que não enxergam ele. Então, para ter cuidado assim, com esse tipo de situação e reescrever essa história, reescrever a sua história a partir da sua perspectiva, se conectando com essa energia do amor incondicional, do coração cósmico, do universo, né? Se oferecer esse amor incondicional, se colocar em primeiro lugar e confiar na sua percepção, sabe? Se você também já sofreu muito gaslighting, eu sei quanto isso é difícil,
Mas a gente tem que, a cada dia, né, não sei o que eu ia falar. É um trabalho, né, longo, diário, que a gente tem que estar sempre se lembrando quem nós realmente somos. Porque quando a gente vive em ambientes tóxicos, dinâmicas tóxicas, quando a gente vive a vida inteira nesse tipo de dinâmica, às vezes a gente faz uma transformação gigantesca, trabalhos lindos de cura, mas aí basta se reconectar com outras pessoas que parece que tudo volta, parece que a gente é aquela pessoa, né? Então, assim, pra você ter muito cuidado, autocompaixão, paciência e calma, né? Nesse momento de, às vezes, reconexão, né? Com amizades, com, enfim, com confraternizações, se lembrando quem você é e da sua história e não deixando, às vezes, sabe, não deixa. Às vezes a gente não precisa nem contar demais, sabe, pros outros. Às vezes, assim, quanto menos gente opina sobre a nossa vida, menos influência, né, negativa a gente acaba tendo, né? Porque eu, pelo menos, experienciei muito isso de como muita gente negava a minha realidade, impunha uma realidade que pra mim nem fazia sentido, mas aquilo era tão repetido e por várias pessoas, a gente acaba assimilando, né? Então, pra ter esse cuidado mesmo de se priorizar e entender que esse ciclo doloroso aí tá passando e que coisas lindas estão vindo, e para você não esquecer de se conectar com esse amor, que esse amor que vai te nutrir, que é o, né, nós mesmos precisamos oferecer esse amor pra gente, né? E é através do que a gente sente de nós mesmos que nós vamos atrair pessoas, nós vamos manifestar isso, né? Nós vamos, na vida aqui na Terra, a gente tá sempre manifestando, só que a gente tá sempre criando a nossa realidade, só que é o nosso inconsciente que cria a maioria das coisas. A gente quer co-criar com o nosso inconsciente, com o universo, a gente precisa cada vez mais investigar esses padrões que estão na nossa sombra, no nosso inconsciente, que estão criando coisas que a gente não queria experienciar. Então, se você quer experienciar conexões genuínas que te ofereçam amor e amparo, essas energias, assim, de acolhimento, você precisa primeiro oferecer isso para você mesmo. E aí sim, essa vibração vai fazer cada vez mais aparecer na sua vida pessoas que possam ser uma representação, um reflexo externo, né? Já que a vida, a realidade, ela é um espelho do nosso mundo interno, né? E para a gente experienciar isso no mundo externo, na realidade manifesta, a gente precisa sentir isso internamente primeiro. O que eu sei é um grande desafio, mas é a nossa missão. Enfim, gente, obrigada. É isso.